Olá pessoal, hoje decidi fazer esse vídeo em modo resumo também sobre algumas notícias sobre a Venezuela. Resumo que logo trarei com mais detalhe vídeos compartilhando sobre esses assuntos, tá? Entrando mais em profundidade para dar contexto aos que tiverem interesse, porque precisariam então saber mais ou se aprofundar sobre a Venezuela. Vamos iniciar pelo tema eleitoral. Para o dia 22 de outubro, como vocês sabem, estão convocadas as eleições primárias. As eleições primárias são um espaço de consulta popular para eleger um candidato que, entre todos os partidos de oposição, apoiaria diante as eleições que vão vir em 2024. Pois bem, essa campanha de primárias ela vem sendo anunciada há muitos meses atrás, né? E a gente vem fazendo um esforço para, inclusive, cada migrante pudesse participar, né? Se inscrevendo e, ao mesmo tempo, podendo apoiar o seu candidato lá na Venezuela, obviamente, porque muita gente que saiu era militante de partidos ou, de alguma forma, também a gente pretendendo a participação nessa consulta cívica. Pois bem, nós temos o Supremo Eleitoral, que tem sido contestado nos últimos anos pela sua obediência ao Maduro. Esse Conselho Nacional Eleitoral, que é como nós chamamos Supremo Eleitoral, queria meter a mão, ou quer meter a mão na primária, quer contar os votos da primária. E muita gente no país não está de acordo com isso, porque existem inúmeras causas. Mas a mais importante é, não precisa o Conselho Nacional Eleitoral contar os votos, e as pessoas estão protegendo o voto porque querem que ele seja impresso. E fora disso, é uma consulta cívica na qual a própria comissão da primária, que foi designada para organizar essa eleição de opositores, já está levando em frente a sua logística para que esses votos impressos sejam contados de maneira manual, né? Aí o Conselho Nacional Eleitoral, o Supremo Eleitoral, fez um convite para a comissão de fazer uma reunião. Aí o Supremo Eleitoral propôs que ele faria a contagem de votos, ele daria o apoio técnico, inclusive, para a comissão poder fazer a contagem de votos. Aí, dessa reunião, saiu um comunicado de que eles avaliariam a proposta, iam discutir com os partidos de oposição involucrados e tudo mais. E hoje, essa comissão se manifestou para dizer que não vai aceitar o apoio técnico na contagem de votos, digamos assim, mas que aceitaria, se o Supremo Eleitoral quisesse de verdade apoiar, que por favor apoiasse no sentido de oferecer segurança aos espaços onde vai ser ou vão ser, digamos, colocados os postos de votações também, digamos assim, para que as pessoas vão no local em segurança. Ou que fossem oferecidas escolas ou demais locais públicos, porque até agora os espaços que foram habilitados só foi gerido pelas próprias organizações políticas, ou seja, os partidos políticos, porque todo foi de forma cívica, civil, cidadã, não tem presença do Estado aqui. Agora, essa é a proposta da comissão de primárias, né? Se vocês quisessem apoiar, seria dessa maneira. Mas, o que propôs o Supremo Eleitoral? Que ele poderia prestar o apoio, mas que as eleições não fossem no dia 22 de outubro, e sim no dia 19 de novembro, se mal não me engano, 19 de novembro. Ou seja, o negócio ia ficar para novembro. Por quê? Por que o Supremo Eleitoral ia apoiar, mas queria mudar a data? Qual o interesse de que a eleição não acontecesse no dia 22 de outubro? Porque vocês poderiam pensar, cara, mas por que a oposição vai rejeitar um apoio que inclusive vai permitir poupar dinheiro, porque inclusive uma instituição pode ter disposição de recursos, deslocamento a nível nacional e tudo mais. Está acontecendo na Venezuela, além disso, de maneira internacional, o que é um pleito, uma disputa territorial que se chama a disputa pelo Essequibo. O Essequibo é um território que vocês estão vendo ali, porque, inclusive, não é por isso, mas no nosso mapa, quando o venezuelano reconhece um mapa venezuelano, aparece esse território aqui. Porém, quando você coloca no Google, coloca na internet, a internet tira o Essequibo de nós. E essa disputa vem de muitos anos atrás. Esse aqui é outro assunto que eu vou trazer em profundidade para que vocês vejam o fio histórico dessa disputa, da onde que ela nasce, porque que nós ainda hoje reivindicamos que esse território é nosso, porque existe a prova, um mapa que diz que o território é nosso. Mas, no decorrer do tempo, a nossa disputa era com a Inglaterra. A disputa da Venezuela era com a Inglaterra, só que o território era a Guiana, que chamava-se Guiana Inglesa, assim como a Guiana Francesa. Os anos foram se passando e a Inglaterra deu a independência à Guiana Inglesa, e agora o nosso conflito não era com a Inglaterra sobre esse território, e sim com a Guiana, que antigamente era a Guiana Inglesa, mas que se tornou apenas Guiana. Então tem um mapa da Guiana, tem a Venezuela, e no meio tem um território chamado Essequibo, que a Venezuela está tentando reivindicar a propriedade desse território e a Guiana está defendendo que é dela.
Essa semana, esses dias, na verdade, a Guiana abriu uma lista de licitações para que empresas pudessem explorar petróleo nesse território em disputa. Aí, a Venezuela, né, vem se pronunciando de que a Guiana não deveria oferecer licitações num território no qual nem a Venezuela tem feito isso, quando mesmo assim a Venezuela defende que o território é venezuelano. Só que isso vem acompanhado de uma má gestão de política exterior, não apenas do Maduro, vem acompanhado de muitos anos atrás, mas que se fortaleceu com o Chávez e se fortaleceu com o Maduro no sentido da negligência, no sentido da pouca especialização de como ter resolvido o assunto há muitos anos atrás. Por exemplo, o Chávez chegou a falar que esse assunto do território era um assunto que a Venezuela não teria por que brigar com a Guiana, porque éramos todos irmãos, mais ou menos assim. Isso deixou muito mole a nossa política exterior sobre esse assunto, e a Guiana foi avançando, entendeu? Hoje o resultado está sendo esse, que a Guiana faz e desfaz o que quer sobre o território, e a Venezuela ficou assim mesmo, meio que sem fazer nada. O Fidel Castro, numa época antes do Chávez chegar ao poder, falou que a posição da Venezuela sobre o território em disputa era uma posição imperialista. Quando o Chávez chegou ao poder, o Fidel Castro não apenas mudou o discurso, mas que apenas calou a boca. Mas eu aprofundarei sobre esse assunto depois. Enfim, como é que eu relacionei esse assunto da eleição, né, de primária de oposição com o assunto territorial em disputa? Pois bem, o Congresso venezuelano, que nós chamamos lá de Assembleia Nacional, está convocando uma consulta nacional, tipo um plebiscito nacional, para ver se os venezuelanos querem que a Venezuela continue lutando em pedir o território que é nosso. E aí as pessoas, os analistas e expertos, que nem precisa ser experto, as pessoas falam, mas é como perguntar para um menino se gostaria de ter uma mãe. É óbvio que o venezuelano vai falar que sim, que o território é nosso, mas não é por aí que vai resolver o assunto. O assunto se resolve nos organismos internacionais porque é um assunto de direito internacional. E os venezuelanos estão em outra disputa hoje, que é uma disputa de diariamente encontrar comida. Então você vai fazer um evento eleitoral, que é uma consulta, para perguntar uma coisa que é óbvia. E aí que vem o assunto da eleição primária. Por que eles querem mudar a data? Pois bem, porque eles a intenção deles é colocar a consulta do território do Essequibo perto da data das primárias, para confundir as pessoas, para distrair as pessoas que não participem nas primárias. E a ideia que eu quero trazer para vocês, que hoje a comissão de primárias se pronunciou e falou que não vai mudar a data, que ela já está estabelecida e que as condições são essas. Se o Supremo Eleitoral quer apoiar, que apoie, oferecendo ou garantindo segurança para os eleitores e ao mesmo tempo garantindo espaço, se for para apoiar, senão vai continuar da forma como está. Mas também temos a preocupação de que mesmo ficando para o dia 22 de outubro, eles poderiam convocar de maneira urgente, apelando ao nacionalismo, uma consulta pelo Essequibo no mesmo dia 22 de outubro. E isso, infelizmente, pode gerar confusão nas ruas, entendeu? Porque mesmo que você tenha um caráter nacionalista da política do seu país, você não espera fazer uma eleição ou uma consulta para votar por um território que você já sabe, desde que cresceu como criança, desde que nasceu, e cresceu, você entende que esse território já é seu, você não precisa consultá-lo com ninguém. Só que essa jogada do chavismo é apenas para distrair. A gente que está fora já entende isso, quem está lá já sabe disso, entendeu? É uma intenção, obviamente, de gerar confusão, de gerar uma bagunça no dia da eleição, mas não temos certeza se eles, de fato, até hoje, vão querer fazer ainda, esse mês 22 de outubro, a consulta. A Corina Machado muito bem colocada nas estatísticas, e isso, obviamente, poderia ser uma forma de atrapalhar o processo no geral, né? Mesmo assim, tendo uma estatística muito alta, a Maria Corina Machado poderia ser prejudicada por uma ausência de primárias, por uma falta de eleição de primárias, porque mesmo ela tendo uma liderança construída, ela precisa uma reafirmação através de um processo eleitoral, como é a democracia que costumamos pedir, né, que faça. Eu vou fazer depois um vídeo mais em detalhe sobre o terreno, o território chamado Essequibo, que muita gente aqui no Brasil talvez não saiba dessa disputa que há muitos anos a Venezuela tem, mas que nos últimos 25 anos nós perdemos grandes oportunidades para afiançar o direito que nós temos sobre esse território. Deixa aí o seu comentário se para você fez algum sentido tudo isso que eu falei aqui, no sentido de se você entendeu, né? Se você conseguiu entender tudo que eu quis transmitir aqui para vocês, e a gente se encontra em outro vídeo.